Nós estamos aí meditando no Salmo 23. Nossa proposta é pensarmos: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que não me faltará? Então nós já vimos que não me faltará provisão, consolo, direção, proteção. Quinto lugar agora, Davi vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quinto lugar, Davi diz que se o Senhor é meu pastor, não me faltará distinção. Com isso, Davi está nos ensinando que aquele que é ovelha de Jesus Cristo é tratado de forma distinta, de forma especial. Ele usa aqui três figuras para descrever essa maneira distinta pela qual Deus o trata perante os seus adversários, os seus inimigos. Ele diz que uma mesa foi preparada para ele. Uma mesa bonita como essa talvez, e sobre esta mesa um farto banquete, com comidas saborosas, com bom vinho. E ele diz que o Senhor preparou essa mesa para ele na presença dos seus adversários, como que para dizer para todos aqueles que eram adversários, inimigos de Davi: estão vendo? Eu trato Davi de forma especial. Para mim, ele é distinto. Para mim, ele é especial. Em segundo lugar, o texto diz que não apenas uma mesa foi preparada, mas a sua cabeça foi ungida com óleo. Em Israel, a unção com óleo acontecia em 3 ocasiões: quando alguém era consagrado para ser rei, para ser profeta ou para ser sacerdote. E nesses 3 casos, essas pessoas tinham que ser pessoas especiais. Não é qualquer um que era ungido para ser rei, nem para sacerdote, nem para profeta. O Senhor separava alguém, santificava alguém, vocacionava alguém que era distinto dos demais do povo, e este alguém então era ungido para aquela função, seja de rei, de sacerdote ou de profeta. Aqui Davi está sendo ungido perante os seus adversários. E quem sabe a unção aqui representa uma unção de governo, como que o Senhor dizendo para aqueles adversários: esta é a grande festa, é o grande banquete, onde eu estou ungindo Davi como rei sobre vocês. Davi é um tipo de Cristo. Mais tarde o próprio Cristo seria ungido de Deus e seria o rei dos reis e o senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E em terceiro lugar, o texto diz que o cálice dele transbordava. E a ideia do cálice transbordante pode ter 2 lições. A primeira lição é que dentro da cultura de Israel, manter o cálice cheio era sinal de que o anfitrião estava dizendo para o visitante que ele era bem-vindo. Então você estava visitando alguém, estava lá na mesa, no banquete, e o anfitrião mantém o seu cálice sempre cheio. Você bebe um gole, quando você bota o copo na mesa, o anfitrião já completa a taça. Você bebe outro gole, coloca o copo na mesa, o anfitrião vem e completa a taça. E enquanto ele manter a sua taça cheia, ele está dizendo para você: você é bem-vindo, fique à vontade. Se ele parar de completar a taça, você bebe um gole, 2 goles, 3 goles, a taça vai abaixando, o anfitrião educadamente está dizendo para você: está na hora de você ir embora, está ficando tarde. Então essa é a primeira figura, e com isso Davi está nos ensinando que na presença de Deus ele era sempre bem-vindo. A ovelha é sempre bem-vinda na presença do Senhor. Com isso Davi estava dizendo que Deus não se sentia enjoado, cansado com a sua presença, que Deus não desistia dele jamais. E a segunda lição que essa figura nos ensina é que também manter o cálice cheio dá-nos a ideia de abundância, de fartura, de estar transbordando. A ideia de que na presença de Deus há sempre esse transbordamento. Viver na presença de Deus é viver sempre cheio de tudo aquilo que vem do Senhor, suas virtudes, seu fruto do Espírito. A Bíblia nos chama a vivermos uma vida de plenitude, uma vida de enchimento, uma vida onde você possa transbordar. Paulo deixa isso bem claro, dizendo que nós temos que transbordar da graça de Deus. Então viver na presença de Deus não é viver uma vida mesquinha, miserável, mas uma vida onde todas estas coisas boas transbordam em nós.
Não estamos falando de transbordar no sentido da teologia da prosperidade, que fala de riqueza material e de apartamentos luxuosos e de muito dinheiro, não. Falando de transbordar daquilo que tem a ver com o nosso caráter, com a nossa integridade, de uma vida que, por onde passa, tem sempre esta abundância, esta fartura. No Salmo 84, o salmista diz que por onde ele passa, ele vai transformando desertos em mananciais. Ideia de estar sempre transbordando. E com isso, então, o salmista está nos ensinando que se o Senhor é meu pastor, a minha vida é tratada de forma distinta. Deus distingue aqueles que são dele. Ele deixou isso bem claro no Salmo 1, quando ele disse: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo é tratado de forma especial. E alguns exemplos nós podemos ver na Bíblia dessa distinção que Deus trata o seu povo. Quando o povo de Israel viveu no Egito, o texto diz que o povo vivia na terra de Gósen. Era um tipo de um distrito, um bairro ali daquele país. Quando vieram as 10 pragas sobre o Egito, nenhuma das pragas atingiu o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel era preservado daquelas pragas, enquanto todo o resto do Egito era atingido por aquelas pragas. Lá nos profetas, a Bíblia diz que Deus trata o seu povo como a menina dos seus olhos. E o profeta diz: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. E você vai para o Novo Testamento, lá para o livro do Apocalipse, e no capítulo 14 o profeta diz que o povo de Deus, as ovelhas do rebanho do Senhor, foram seladas com um selo na testa, para distinguir aquelas que são de Cristo e aquelas que não são de Cristo. E com isso a palavra de Deus está nos trazendo uma mensagem de conforto, de consolo, dizendo para mim e para você: se muitas vezes você se sente triste, angustiado, abandonado, patinho feio, a ovelha negra, aquela pessoa que ninguém gosta, ninguém curte, não é bem vista na família, no trabalho, tem sempre uma vida solitária, e você se sente assim, sempre pequena, sempre desprestigiada. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que se somos ovelhas de Cristo, você é especial, você é distinto. Aos olhos de Deus nós somos tão especiais que Ele mandou o seu Filho Jesus para dar a sua vida por nós, para derramar o seu sangue. Cristo veio e nos separou, Ele nos lavou no seu sangue, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz que Ele foi ao céu e Ele está preparando um lugar para cada um de nós. E a Bíblia diz que há de chegar um dia quando sentaremos à mesa com o Senhor para o grande banquete da salvação, no dia da festa, do encontro do noivo com a noiva. Nos assentaremos com o Senhor Jesus e Ele há de nos receber para Ele mesmo, e Ele há de dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E Ele há de colocar uma coroa sobre a cabeça de cada uma das suas ovelhas. Com certeza, fazer parte do rebanho de Deus é ser tratado de forma distinta. Então, se você é ovelha de Cristo, você tem provisão, consolo, direção, proteção e distinção, porque é assim que o Senhor trata o seu povo, o seu rebanho. Deus nos abençoe. Amém.